Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu me chamo Bruna. Eu me chamo Vitor. E esse aqui é mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito de falar aqui no canal, porque a gente não acha tanto conteúdo sobre, né, na internet. E foi os vídeos que nos ajudaram, principalmente a mim, quando a gente perdeu o bebê, a entender tudo que estava acontecendo e aprender sobre a gente também, né? Com Sobre certeza. o corpo da mulher, sobre tentantes, etc. Só que quando eu pesquisei, quando eu precisei, eu só vi vídeos de mulheres falando. Mulheres falando sobre suas tentativas de engravidar, mulheres falando do aborto que sofreram. Só que o filho não é só da mulher, é do homem também. E o homem também perde esse bebê. Não é uma perda Com da certeza. mulher. O homem também sofre. Então hoje eu trouxe aqui o Vitor, aproveitando que agora ele tá de férias, para contar um pouquinho dos sentimentos dele, né? De como é ser um homem tentante. E aí, amor? O que tu pensou assim quando a gente começou a tentar? Vamos começar do Do princípio. princípio, né? Quando a gente começou a tentar ter filho. Você pensava Desde na sua sempre, cabeça? eu acho que é normal do ser humano, do homem e da mulher, querer um dia ter filhos, né? Ter a continuidade ali da sua linhagem, vamos dizer assim. E eu fiquei bastante contente, né? Eu já sabia que eu estava com a pessoa certa, com a pessoa que queria viver o resto da minha vida. E aí a gente decidiu começar a tentar. E a princípio você cria grandes expectativas, né? Você não sabe como é que vai ser, quanto tempo vai demorar, mas a princípio você acha que vai ser mais simples, que vai ser uma coisa mais. Ah, vamos começar a tentar agora, acho que Daqui dois logo. mesinhos já Ah, estamos. já tá nascendo já. Você acha que daqui 9 meses já tá nascendo. Mas não é muito bem assim. Na verdade não é nada assim, na verdade. E então você tem uma certa decepção também. Porque você não se conhece ainda tão bem, você, a sua esposa, vocês ainda não se conhecem tão bem, vocês não conhecem como funciona essa situação. É Então gera um certo porque transtorno, né? É porque quando a mulher ela toma anticoncepcional, ela realmente não conhece sobre o corpo dela, porque ela não tem ovulação. É justamente isso que o anticoncepcional faz, ele não deixa você ovular. Por isso você não Sim. engravida. Geralmente, né? É, Que tem mulheres que elas engravidam mesmo aquela tomando. 1% de chance, né? É, aquele 1% vagabundo. Mas você não conhece o seu corpo, você não conhece sobre absolutamente nada. Então, o homem também não. Entende? Com Porque se você certeza. mesmo não se conhece, o homem quem dirá. É. Então, depois que eu parei de tomar anticoncepcional, a gente começou a conhecer mais o meu corpo, a entender. Então, esse muco aqui, ele tá assim, assim, assado, então eu devo estar ovulando, ou não devo estar ovulando. Confesso que até hoje a gente ainda tá aprendendo na vida. Com certeza. Cada dia é uma nova Cada aprendizagem. dia é diferente. Mas a gente começou a pesquisar mais só depois que eu comecei a tentar engravidar. Então a gente viu que não era fácil, de que um casal saudável ele tinha até 12 meses para engravidar, né? A gente conseguiu engravidar Sim. com 5 meses de tentativa, só que infelizmente a gente perdeu o bebê. Então, já entrando nesse assunto, como foi quando você descobriu que eu estava grávida? Foi uma alegria, né? A gente fica surpreso. Aquela questão, né, das expectativas que a gente cria, que a gente também cria as decepções, tudo muda nessa hora, porque você fala, meu, deu certo. Você fica feliz pra caramba, você fala, cara, tantos meses tentando aí, apesar de ter sido até rápido, mas tantos meses tentando, e um mês que você acha que dá certo não deu. E um mês que você não espera nada, parece que vai, né? Foi exatamente. Nesse mês a gente tinha meio que desencanado até de ficar pensando nisso e deu certo. Então foi de grande alegria. A gente ficou feliz pra caramba, saí. Sabia nem a minha reação, na verdade. Eu fiquei tão surpreso que eu não sabia nem o que fazer. Nem eu. Não sabia se eu chorava, se eu dava risada, se eu pulava, se eu ficava sério. Fiquei bastante surpreso, mas foi de grande alegria pra gente, né? Pra mim foi grande alegria. E no dia lá do hospital, que eu acho que eu até comentei no primeiro vídeo, né, sobre o aborto, que foi um dos primeiros vídeos do canal, aliás, quando eu perdi o bebê, né, naquele dia lá, porque Sim. quando a médica vai dar a notícia sobre a perda do bebê, eu acho que ela nem olha muito pro pai, parece que é só a perda da mulher mesmo, né? Por ser no corpo da mulher, claro que é a principal perda, mas o homem também tá sentindo, também era o filhinho dele, sabe? Era tão esperado pra mim quanto era pro Vi também. Com certeza. E eu lembro que ela olhava muito pra mim, assim, só pra mim, dando a notícia. E o Vi tava em pé, eu lembro, atrás de mim, mas a gente não conversou também tanto sobre isso.
Não, O eu que tenho você certeza pensou que é na capaz que o hora? que eu fale aqui nem você saiba, né? Porque a gente nunca Provavelmente. trocou muita conversa Em sobre isso. relação a isso, né? Até eu mesmo foquei muito mais nas sensações dela, né? A gente acaba querendo ajudar, né? De outras formas. Ajudei e não ajudei, Na né? hora, né? É, Naquele momento. é. Mas foi estranho. Eu tava no trabalho, eu lembro até hoje. No dia anterior teve um sinal, né? De Sangramento. sangramento, tudo. Aí a gente falou, pode ser um sangramento comum, que existe mesmo no início da Até gravidez. por nidação, né? A própria Nidação, nidação da tudo. implantação do embrião acaba, às vezes, Sim. rompendo um vasinho, ele saindo Então assim, a sanguezinho. gente meio que ficou apreensivo à noite, assim, lógico, né? Você vê um sangramento não é normal. A gente ficou apreensivo, mas a gente criou uma esperança de que fosse anidação, que fosse algo assim, mas já ficou aquela apreensão. No dia seguinte, Não, e a como gente foi no hospital naquele dia. foi A verdade, médica, ela fez o exame de toque e falou que era normal, que o colo do sim, útero estava lacradíssimo, que estava tudo bem, que eu podia ir pra casa sim, e dormir em paz. E que eu só teria que voltar mesmo no hospital se eu visse um sangramento maior, como se fosse uma menstruação. sim, E eu acho até um pouco de negligência também da parte delas, porque eu acho que elas, por lidarem tanto com grávidas, elas ficam um pouco frias até, sabe? E não lidam tanto, não tratam de um jeito, não tratam do jeito que deveria a grávida naquele momento, porque, meu, primeira gravidez, a gente é novo, a gente. Era tudo muito novo pra gente, então acho que a gente deveria ter tido uma assistência maior, assim, com nessa certeza, parte. com Dessa certeza. médica, na verdade, né? Que não disse que a gente foi muito bem É, atendido. há algumas decepções, né, quanto a atendimento médico, não só nessa questão aí, tivemos outras, né? Mas quem já foi em hospitais aí sabe que, infelizmente, nem todo médico é 100% preparado. Assim como eu também tenho médicos que eu só tenho a elogiar. Seguindo o dia seguinte. Mas então, seguindo, né? O da perda, no dia seguinte, então, eu estava no trabalho e eu recebi a notícia na hora do meu almoço. Eu estava indo almoçar e aí eu recebi a notícia dela que ela estava no hospital, que teve sangramento novamente. Ela falou que sangrou bastante, que ela tinha ido para o hospital. Minha mãe já estava lá com ela, só que mesmo assim eu não podia ficar. Então eu dei um jeito, conversei lá no trabalho, consegui sair. Fui pro hospital para encontrar com ela e nessa hora você já fica, assim, perdido, né? Você não sabe muito bem o que você vai encontrar, você não sabe o que vai ter acontecido lá. Você fica com uma certa esperança, mas ao mesmo tempo você sabe que o pior pode acontecer. Então você fica bem apreensivo. E eu fui o caminho todo pensando no que eu ia falar para ela, para acalmar ela, para tranquilizar ela, para deixar ela o mais possível assim tranquila naquela situação, né? Porque se fosse a melhor situação quando a gente chegasse lá, eu ficaria tranquilo, né? Eu conseguiria respirar tranquilo. Mas se fosse a pior, que infelizmente foi, eu tinha que ter palavras para falar com ela, eu tinha que ter como acalmar ela. E nesse momento era só isso que passava na minha cabeça, né? E assim que eu cheguei no hospital, que a gente foi vendo toda a situação, ela mesma já estava, já tinha meio que, acho que percebido, né? É mãe, né? O corpo dela, ela sentiu, ela já tinha meio que percebido, mas a gente ainda esperou um tempo, bastante tempo lá, a gente teve que esperar umas 3 horas até sair um resultado de um exame. São as piores 3 horas da vida de uma pessoa, porque tudo que você quer é que esteja tudo normal, mas ao mesmo tempo você sabe que a pior coisa pode acontecer. Então você fica 3 horas da sua vida ali torcendo pelo melhor e esperando que não aconteça o pior. Aí quando veio o resultado realmente que ela tinha perdido foi... você perde o chão, né? Você não sabe... Aí nessa hora você fica perdido, o seu chão some. Tudo que você planejou falar, tudo que você planejou, pensou em tentar tranquilizar, por algum tempo eu fiquei paralisado. As médicas estavam falando com ela, como ela mesma disse, eu estava de pé. E eu lembro que por um tempo eu estava olhando para a médica falando, e depois eu fiquei olhando para ela, que ela começou a chorar lá na hora, né? E eu fiquei olhando para ela assim, por uns... Eu não lembro por quanto tempo, mas eu meio que não tava ali, sabe? Eu olhava para ela, via ela chorando e minha cabeça tava dando 1000 voltas, eu não sabia... Tava perdido, eu não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo, porque você vê o seu bebezinho
indo embora e você não consegue. Fazer. Você quer segurar, você quer, né, tentar fazer um jeito de que volte, que dê tudo certo, mas não está nas suas mãos, né? Então foi bem complicado, né? A sensação nesse dia aí, essa rasteira, né, que a gente leva na vida. Então foi tenso. Consegue falar alguma coisa? Foi um dia bem complicado para nós dois. Até hoje a gente entendeu, né, o que aconteceu, a gente sabe que, como a gente mesmo viu, que é normal. Infelizmente acontece com muitos casais isso e outros nem sabem que acontece. E não é falado, né? Mas mesmo assim ainda mexe com a gente, depois de muito tempo, né? Não é fácil. Vai ser difícil continuar falando o vídeo. Mas eu acho assim, eu acho que tem que ser falado também sobre o lado do homem divulgado, né, um pouco, porque o casal, ele, como o próprio nome já diz, são os dois, não é um só. Então, a gravidez, ela quando ocorre pelo trabalho dos dois, né? É a união dos dois ali Não é formado que só uma gera. mãe, é um pai É também. um pai também. E é lógico, qual é o pai que não cria expectativas, que não já começa a pensar? A gente sabe que vai chegar nosso momento, a gente sabe que nosso bebê vai vir ainda, nosso bebê arco-íris vai chegar aí, mas assim, o momento da descoberta, da perda é bem complicado. Para a mulher, a gente sempre fala, né, que para a mulher é mais complicado, porque ela tá ali 24 horas por dia com aquelas sensações, aquelas mudanças no corpo e tudo mais. E ela tá sentindo que o bebê tá vindo mesmo, ela tem sensações de que o bebê tá vindo. O homem tem só a imaginação. Ele pensa, ele imagina, mas mesmo assim, eu creio que todos os homens, eles criam expectativas, eles falam, se for um menino, eu vou ensinar a empinar pipa, eu vou jogar bola, eu vou, sabe? Você cria expectativas. Se for uma menina, nossa, eu não vejo a hora de cuidar dela, de levar ela na escolinha, sabe? De brigar com o primeiro cara que vier, pedir ela em namoro, porque já vou avisando, né? Se for uma menina vai ser complicado. E tudo, né? A princesinha do papai e o príncipe, né? Então, Referente ao homem ser tentante também, até acho que por não ser muito falado, o homem, por muito tempo, né, até antigamente, se a mulher não conseguia engravidar, a culpa era da mulher, né? com certeza. E ela não podia dar um filho pro marido, ou uma filha, ou alguma coisa do tipo. E muitos homens até hoje colocam a culpa na mulher e às vezes o problema, claro que o problema é dos dois. Se um dia se eu tivesse, graças a Deus a gente não tem problema nenhum, né? Mas se eu tivesse algum problema, acho que o problema era dos dois, porque se eu não conseguir te O dar um casal filho, é um só, né? você não tem o seu filho também, se você tiver algum problema. Sim, Então quer dizer que eu sim. também tenho um problema, porque o filho será nosso, né? Você vai me dar um filho. Tira o pé daí. Eu me cobro bastante. Eu me cobro bastante quanto a isso também. Acho que os homens deveriam, Fazer seus exames. aqueles que não fazem os exames, ou até mesmo aqueles que infelizmente tiveram uma criação diferenciada, uma criação um pouco mais retrógrada, arcaica, e parar de pôr o peso só na mulher, sabe? A culpa só na mulher, porque muitas vezes somos nós os homens os responsáveis por algumas coisas, na questão da gravidez. Assim como a mulher é 50-50, não tem jeito. Então, acho que os homens têm que começar a se cuidar um pouco mais também, ir atrás, fazer os seus exames médicos periódicos para ver se a sua saúde está em dia, principalmente quando está em questão de tentativa de ter filhos. Não só a mulher ir lá e fazer os seus exames médicos, mas sim os homens também. Ir lá buscar saber se está tudo certo com o seu espermatozoide, com o seu órgão, né, reprodutor, se não tem nenhuma dificuldade, alguma coisa do tipo, E se porque tiver, vocês tratam, gente. exatamente. Porque quanto mais tempo os homens demorarem para fazer seus exames e as mulheres também, às vezes você vai impedindo seu bebezinho de vir, sabe? Se Deus quiser, você não vai ter nada. Mas se tiver, vocês já podem tratar, ver o que precisa fazer, tá? Precisa fazer cirurgia? Vamos fazer. Tá, é só tomar vitamina? Vamos tomar. E seu bebezinho vai vir mais rápido. Então, às vezes, por negligência, né? E por ego, diria? Eu vou dizer, é ego. Os homens têm que parar de ser tão
né, egocêntrico, ou então ter essa vergonha, ter essa vergonha de buscar ajuda Preferem médica, jogar a culpa na entendeu? esposa do que fazer um exame. Parece que é um medo, um receio de descobrir que tem alguma coisa. Isso não enfraquece ninguém, isso não diminui Não. ninguém. Isso aí acontece no mundo inteiro, acontece com muitas pessoas. O homem descobre que tem algum tipo de deficiência, vai lá, trata e dali pra frente tem uma vida normal. É até pior você não ir tratar, porque muitas vezes você está retardando um problema que se você curar agora, amanhã você tá normal, você tá Se 100%. encontrar, porque quanto mais cedo você descobre, mais cedo você trata. Dependendo do problema que você tiver, só vai agravando com o tempo. Sim, Então, é muito melhor tratar uma coisa do começo do que você fazer daqui anos e anos e, sabe, não ter sim, jeito. com Assim como a certeza. mulher também, tem mulher que descobre um mioma ali, no comecinho consegue tratar e ter os filhos normal. E dependendo do tempo que ela demorar para descobrir, às vezes tem que tirar o útero, tem que tirar uma trompa, perde uma trompa. Então, gente, façam seus exames que até façam seus exames até antes de tentar engravidar, é a melhor coisa. A gente acabou fazendo depois, né, amor? Foi. Tem até alguns exames que a gente ainda tem que fazer, mais por prevenção, que graças a Deus tá tudo normal com a gente. Mas o ideal é fazer antes de começar a tentar mesmo, né? Com certeza. Até as tentativas serem mais gostosas, serem mais tranquilas. Hoje em dia caiu um pouco em desuso, né? Eu comentei até com a Bru esses tempos atrás, mas antigamente todo casal, quando ia casar, era meio que obrigatório, era o casal fazer aqueles exames pré-nupciais, para não ter nenhuma surpresa depois do casamento. Então, hoje em dia não se tem muito esse hábito, mas eu acho que é super importante. Vai lá, o homem vai lá, faz todos os exames, vê se está tudo certo com ele, se ele não tem nenhum Sem tipo contar que de para homens que têm vergonha, infecção. por exemplo, claro, não são só esses exames que você tem que fazer para prevenir algumas coisas, até mesmo da fertilidade. Mas exames básicos como o espermograma, que tem muito homem que não quer fazer porque tem que ir lá, tem vergonha e tal, já tem exames que vendem em farmácia. Então você pode fazer na sua própria casa, na sua privacidade, na tranquilidade do seu lar. Então assim, não tem desculpa para não fazer exames. É, Não tem desculpa para não se cuidar. Entendeu? com certeza. E sejam pacientes, gente. Eu falo isso, falo muito pra Bru que ela tem que ser paciente, Eu sou não muito ser ansiosa. ansiosa, Você também mas. você Então, é sabe isso que eu ia disso. falar, né? Foi muito assunto pesado, mas tem Não, coisas mas engraçadas. Esses gente. tempos atrás, ela tava mais tranquila, ela falou que ia ficar mais tranquila com gravidez e tudo mais, com os dias, com as épocas. Só que eu não aguentei. Eu tava comprando um testinho de dia em dia pra ela, teve dia que eu cheguei aqui com um testinho de gravidez, que deu um atraso, né, Relevante. relevante na menstruação dela ali. Mas foi assim, atrasou um dia eu já tava comprando um teste. Atrasou No dois outro, eu já tava e com no outro outro, teste. e Tinha que no comprar um outro. teste. Isso quando eu não comprava dois testes no mesmo dia. O negócio é Trazia um suquinho pra desencanar. ela e um teste junto, ó. Tá aqui, o teste e o suquinho, velho. É complicado, assim, você vai aprender no dia a dia, sabe? Não tem como alguém chegar em você e falar assim, ah não, isso vai ser assunto de um outro vídeo, mas já vou dar uma adiantada nisso, né? Não fiquem falando pra casais tentantes pra eles desencanarem, porque não vai rolar. Entendeu? Cara, sempre foi meu sonho engravidar, não é uma coisa que, tipo assim, eu vou esquecer, entende? Você não vai esquecer, Ah não, você pode falaram pra mim agora controlar. ficar calma. Ah, agora tá tranquilo. Não é assim que Não funciona. é assim que funciona, sabe? Ainda mais depois que você teve uma perda gestacional. Cara, você viu seu sonho indo embora, não é uma coisa que você vai simplesmente deixar acontecer, sabe? Você pode tentar ficar mais tranquila, ocupar sua cabeça com outras coisas, entendeu? O Vi trabalha, eu também agora tenho meu trabalho que é o YouTube. Meu trabalho voluntário, né? Que é o YouTube. Então você tenta ocupar sua cabeça e você não pensa tanto, mas não tem como você esquecer uma coisa dessa, sabe? Ainda mais quando é o sonho dos dois. Sim. Então, a gente tenta, né, dar uma controlada. Agora a gente vai também tentar fazer o método sintotermal, que é você ver a sua temperatura, que isso é para um outro vídeo também, pra você conseguir ter um controle maior sobre o seu corpo, sabe? É um empoderamento do casal, pra eles saberem o que tá acontecendo com o corpo, entender o que tá acontecendo com o corpo, pra eles não ficarem tão ansiosos e ficar gastando também tanto dinheiro com teste. A gente vai utilizar de algumas técnicas, né, informações que a gente recebeu quanto a dias certos, quanto a pausas entre relações. E a gente também vai Enfim, fazer um vídeo sobre isso pra essas dar coisas. algumas dicas pros casais.
que querem E a também gente estar vai à ver. procura do bebezinho. Deu certo, a gente vai passar todas as informações Pra do que a gente vocês. fez, né? Mas é isso, seguimos as tentativas, firmes e fortes. Deu uma choradinha aqui também, mas é porque realmente a gente não fala muito, né? Não. A gente fala sobre a vida de tentante, o que a gente vai fazer, o que a gente vai deixar de fazer. Mas E sobre a perda, a gente é muito forte em relação a isso. Meu, não deu esse mês, então tudo bem, então tá começando um novo mês pra gente tentar. É um novo ciclo, quem sabe nesse ciclo dá certo. Mas referente ao dia, né? O que cada um sentiu ali no dia, acho que a gente deu uma fechadinha em relação a isso. E aí quando vem à tona sempre é uma. Ai, mexe um pouco, né? mexe. Emociona a gente. Até hoje, mas acho que sempre vai ser assim. Porque vem na cabeça toda a cena, né? Então não tem jeito, mas enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ajude aí também, mostrem pros maridos o vídeo, não é vergonha nenhuma ser tentante, não é vergonha nenhuma fazer exames, o homem também tá junto nessa, Também sofre. entendeu? Não é na hora só que nasce o bebezinho, é em tudo, é na hora de fazer os exames, é na hora de tentar, é na hora de tudo, entendeu? E é isso, esse foi mais um vídeo da saga de tentantes, a gente vai trazer mais alguns vídeos pra vocês. Se vocês quiserem dar dicas de vídeos sobre isso, se vocês quiserem saber algum assunto específico, deixem aqui nos comentários, que com certeza a gente vai estar lendo e respondendo todo mundo. E é isso, beijinhos, fiquem com Deus e até mais.